Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Sandra Tonin. Bem-vindos à nossa sequência de encontros, às nossas abordagens das diversas qualidades do sagrado feminino ou de as diversas personagens que nos habitam, né? Vamos dizer assim. Estamos fazendo um trabalho de introspecção, de visita ao nosso inconsciente pessoal, né? Tentando fazer essa viagem à nossa caverna interna, buscando despertar o nosso inconsciente e resgatar as partes que estão adormecidas dentro de nós. Então, o inverno é um período de recolhimento que nos convida a revisitar o passado, vamos colocar dessa forma, né? E nós estamos tentando trabalhar com as qualidades, né, com os atributos divinos. Estamos ainda nas diversas manifestações, né, de Maria ou de Nossa Senhora. E estamos tentando fazer a conexão com a nossa luz divina, com a nossa manifestação luz, né? Com a nossa consciência luz, com a nossa consciência divina que habita dentro de nós. Então, sempre acendendo essa chama para lembrar que nós somos luz divina, chama divina. O aspecto divino que nós vamos abordar hoje é a Nossa Senhora de Nazaré. E Nossa Senhora de Nazaré foi um milagre ou uma aparição, né, que ela fez, que ela intercedeu, né, realizando um milagre. Então, foi em Portugal, no dia 14 de setembro de 1182. Então, em um dia de muito nevoeiro, Dom Fuás Roupinho, que era o alcaide de Mor, do castelo do Porto de Mor. Era um dia de muito nevoeiro e ele estava caçando, quando apareceu um veado muito bonito e ele disparou atrás do veado, né? E aí, como tinha muita neblina, disse que ele estava, né, no encalço, empolgado com a sua caçada, quando o veado ele precipitou no promontório em direção ao mar. Então ele caiu no precipício onde eles, né, estavam em perseguição pela neblina. Creio que nem ele nem o alcaide percebeu a proximidade do precipício. E o veado caiu no precipício e como é que é o nome dele? Dom Fuás, né? Ele foi salvo por essa aparição de Nossa Senhora de Nazaré. Então, diz que havia uma imagem, uma gruta, em uma das grutas ali no precipício, por perto, né? E diz que ela intercedeu por ele. Então ele diz que ele foi salvo por um milagre, né? Praticamente diante do precipício, né? Ele conseguiu ser parado, né? Pelas bênçãos, pela presença de Nossa Senhora, né? De Maria de Nazaré. E hoje em dia, aqui no Brasil, ela é muito cultuada e muito conhecida em Belém,
tendo inclusive uma procissão muito famosa, né, que mobiliza muitas pessoas na região, né, mas ela deu início a essa aparição, esse milagre aconteceu em Portugal. E a Nossa Senhora de Nazaré, ela também tem sempre o menino Jesus, né, nos braços também, e é engraçado como a maioria das manifestações, né, tem dessas imagens, ela está sempre carregando o menino Jesus, né, como uma presença protetora mesmo, como a confirmar a sua maternidade divina, né? E essa, vamos dizer assim, esse milagre ou essa intercessão, né, é algo que nos toca sempre muito, né? Falei na live anterior aquela história da necessidade de nós também fazermos um movimento, né, para nos autorresponsabilizar pela cocriação do nosso dia a dia, do nosso destino e da nossa vida, né? E é lógico que tem milagres, né, como se em alguns momentos da vida parece que por descuido da gente ou pela falta dessa conexão e dessa integração com a nossa alma, né? Nesse momento de desconexão e de descuido, ocorre pequenos milagres que às vezes nos poupa de acidentes e de situações que poderiam ter sido muito pior, né? A gente tem sempre algo, né, que aconteceu na vida da gente, acho que todos temos, né? E que eu falo assim, olha, só o anjo de guarda mesmo, né? Só por Deus, né, que não aconteceu nada pior, né? Então é lógico que nós temos que ter essa responsabilidade de sermos os co-criadores do nosso dia, né, de ser responsável, de cumprir com o mínimo de cuidado que a gente precisa ter conosco também, né? Mas sempre compreender que também existe essa guiança, né? Nós somos guiados por algo divino sempre, seja esse algo divino a nossa luz, a nossa alma, ou a nossa guiança mesmo, nossos anjos de guarda. E aí a gente precisa estar sempre nessa conexão e nessa percepção, né? Em agradecimento, em conexão, para até que a gente possa nos apropriar das nossas intuições. Às vezes é aquela velha história, você está muito atarefado, muito corrido, você quer muito fazer algo e às vezes a tua intuição te diz para você não fazer e você insiste e você teima e aí acontece algo que poderia ser evitado, né? Ou às vezes você escuta e depois você observa que se você tivesse feito, né? Tipo assim, um acidente, né? Às vezes a gente se atrasa, a gente deixa de ir em algo que você queria muito e quando você vê, aconteceu algum desastre, algum incidente que poderia ter sido bem pior se você tivesse saído antes, se você não tivesse ouvido a sua intuição. Então a gente na vida sempre tem uma história dessa para contar. A gente sempre escuta algo, né, que nos lembra isso. Que existe uma intuição que vem da nossa guiança, que vem da conexão com a nossa alma, como se uma mão nos segurasse e falasse, não faça isso. E quantas vezes a gente teima, né? Escuta, tem aquela percepção e esquece, sai e faz, e depois se arrepende, né? Então, tem pequenos milagres, né, dessa proteção e dessa guiança que vai ao longo do tempo,
né? Nos cercando e nos protegendo, né? Mas tem coisas que a gente teima. E a intuição, ela é um atributo do feminino. A intuição, ela é feita através do nosso coração sagrado. É essa percepção mais fina e mais apurada, né, de algo que os nossos olhos físicos não conseguem ver. Mas existe uma percepção extrasensorial, né, que nos chama a atenção de um lugar que às vezes a gente nem entende, né? Eu falo assim, às vezes é um filho que vai sair, você pede para não sair, é uma escolha que às vezes você vai fazer, você quer muito fazer aquilo, mas tem algo que fala para você, não faz, né? E a gente precisa compreender que isso faz parte da nossa natureza feminina e divina. Que os homens, falo sempre, nosso lado masculino e nosso lado feminino, né? Os homens também têm essa intuição, né? Então a gente precisa entender a existência desse atributo, vamos dizer assim, feminino e divino, para estarmos conectados com esse poder e essa energia, compreender essa realidade sutil para atendermos mais, para abrirmos essa porta, né, que é de uma outra dimensão, mas que também atua nessa realidade, né, física. E compreender que é a partir disso, né, a partir de ouvir essa voz interna, essa guiança interna, essa delicadeza da alma que sussurra no nosso ouvido, né, para que a gente comece a entender que nós somos mais do que os personagens, que nós podemos atuar de um outro lugar, né? Então, quando a gente fala até do sagrado feminino, quando nós falamos da intuição, quando a gente faz convite para a meditação, né? A gente só precisa entender, né, que todos esses exercícios, todas essas percepção só tem uma finalidade, né? É reconectar com o nosso sagrado, né? O que é meditar, né? Meditar é desligar a conexão com o externo, né? Esse movimento do ter da mente, né? É silenciar a mente, é pedir para a mente parar de fazer esse barulho constante, né? A gente para de pensar. O pensamento ele não para, é um movimento o tempo todo. Então a gente precisa procurar silenciar esse barulho externo que a nossa mente faz o tempo todo. Ela está sempre tentando acelerar e pensa, está aqui, ó, falando e tentando pensar no que vai fazer daqui a pouco. Os indianos dizem que a mente é um macaco tentando equilibrar em uma bola, né? Mas o macaco que foi picado por um marimbondo, ou seja, ele está cheio de dor e tentando escapar daquela dor. Então imagine a imagem maluca, né? Que é essa mente, agitada o tempo todo, né? Então, para que a gente ouça essa intuição e comece a perceber esse atributo que pode estar a nosso serviço, está o tempo todo tentando nos chamar a atenção, né? É silenciar essa mente maluca que está sempre tentando
prever o futuro, remediar a possibilidade de qualquer coisa acontecer, né? E estar mais aqui, no presente. Porque é apenas no presente que as coisas acontecem. E nós temos o hábito de ficar apegado lá no passado, que é quem deprime, né? Então, viver do passado, das lembranças boas ou das lembranças ruins, tá sempre lembrando, é que foi, que quando, né? Então tá sempre lá atrás, ou reclamando das coisas ruins, ou tentando lembrar e suspirando das coisas boas, passado. Ou nós estamos lá, né, essa mente doida, tentando prever o que pode ser, que pode acontecer. Né? Esse é um ansioso. Né? Então ele está sempre tentando prevenir. Mas e se? Mas e se? Né? Então, e entre o passado e o futuro, a gente perde aqui o único momento real que a gente tem para viver, que é o agora. Tudo acontece no agora. Tudo só acontece no agora. Né? Se eu não escolher, tomar atitude e fazer a minha manifestação agora, não vai ter futuro. Se eu viver no passado, eu não estou vivendo o presente. E se eu não viver no presente, eu não posso criar nada para o futuro. Né? Então, essa percepção de estar no agora, ela é extremamente necessária, porque é também no agora que eu posso me conectar com a minha essência divina e ouvir a minha voz interna, ouvir a minha sabedoria interna, ouvir a minha alma, reconectar com a minha alma. Né? Quando a gente fala da Ave Maria e do horário da Ave Maria, que é às 18 horas, que é o horário que a gente está entrando no ar, né? Dizem que às 18 horas, que é exatamente isso, o fluxo do dia já deveria estar começando a diminuir, né? Vamos dizer assim, teoricamente deveria ser às 17 horas que o trabalho parasse, para às 18 horas a gente já ter desacelerado e estar entrando em um ritmo mais pautado e mais equilibrado, onde as nossas ondas mentais elas estivessem tentando entrar em uma sintonia, em uma harmonia desacelerada e sem tanto barulho. Então, é às 18 horas quando a gente sai um pouco desse mundo externo e a gente começar a entrar numa onda, numa frequência de luz, de uma frequência de harmonia, para que Deus pudesse conversar com a gente. E a intuição é o quê? Né? Não é Deus, o velhinho, aquele que a gente ensina às crianças, inclusive, que está lá no céu, né? Então, é ouvir, falar com Deus, é a gente fazer a nossa reconexão com o nosso Deus divino, com o nosso ser de sabedoria. Tudo o que eu preciso saber para estar em harmonia e em equilíbrio comigo, só vai ser encontrado aqui dentro. Quem é que sabe o que eu preciso verdadeiramente? Eu. Quem é que pode cuidar de mim? Eu. Quem é a pessoa mais importante para mim nesse mundo? Eu. Tem para que a gente compreenda a importância desse ser, né, divino,
Eu gosto sempre de lembrar quando a gente vai fazer a viagem de avião e a aeromoça ela faz aquela demonstração, né? Antes da gente começar a viagem, sobre a pressurização e sobre a caída das máscaras. O que é que ela fala? Em caso disso acontecer, as máscaras cairão. Primeiro coloque a sua máscara para depois ajudar quem está do seu lado. Isso não é óbvio? É egoísmo? Se você não estiver respirando, não tiver se socorrido primeiro e desmaiar, quem é que vai ajudar o outro que está do seu lado se ele tiver problema? Então, primeiro eu tenho que suprir a minha necessidade primeira, estar bem, para depois ajudar o outro. Quem é a pessoa mais importante para você nesse mundo? Você. Então a gente precisa ter essa autorresponsabilidade. Isso não é egoísmo. Isso é ser autorresponsável. Cuidar de você, do seu bem-estar, da sua saúde, da sua alimentação, né? Do seu corpo físico. Né? Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou atender aqueles que eu amo? Que qualidade de cuidado eu vou dar ao outro se eu não me cuido? Se eu vivo com dor, se eu estou ficando doente, se eu não tenho essa percepção, né, do autocuidado, da autorreconexão e de ouvir a minha intuição, a minha presença divina. Então, às vezes, a gente fica buscando lá fora e lá fora. A gente busca as pessoas para me dizer, o médico, uma terapeuta, né? A gente está sempre buscando algo lá fora para me cuidar. E aí, às vezes, a gente sempre reclama, que não tá funcionando, o médico não gostei, aquela fisioterapeuta não gostei, aquela não gostei, né? E às vezes eu vejo muito assim as pessoas reclamando, mas é que ela não faz isso, mas ela não fez aquilo, né? E você fez o quê por você? Então, a gente precisa entender que o outro vai cuidar, sim, o outro, até cada profissional na sua área, né? Mas que eu preciso fazer a escolha de me cuidar, de ser autorresponsável por tudo que acontece na minha vida. De eu fazer a escolha de ser co-criador da minha saúde, da minha alimentação, né? Do meu trabalho, né? De escolher, né? Tem pessoas que passam a vida reclamando do trabalho, porque lá é isso, porque lá é aquilo, porque tá sempre esperando que o outro faça o milagre de transformar aquilo que ela acha que não tá bom. Quem que pode transformar a minha vida? Eu. Se o meu trabalho não está me satisfazendo, em primeiro lugar eu preciso saber por quê. Às vezes tem pessoas, eu vejo muito, tem pessoas que passam anos estudando para concurso. Quando passa no concurso, 6 meses depois já está reclamando. 1 ano depois já está reclamando. Esperava o quê? Nunca está satisfeito porque o patrão, porque o colega de trabalho, porque a cadeira, porque o computador, né? Tem alguma coisa errada aí. E se esse trabalho, esse emprego realmente não é aquele que você gostaria, você está esperando o quê para procurar o que você quer?
Então, se existe uma insatisfação interna, ela também precisa ser reconhecida. Porque não vai haver um lugar onde você vai se sentir bem, porque a insatisfação não está lá fora. Não está no emprego, não está no patrão, não está no colega. Essa insatisfação está na falta de você assumir o seu poder na sua vida. De você ser o co-criador do seu dia, o co-criador da sua existência, o co-criador dos seus sonhos. Agora, ser o co-criador implica em muita responsabilidade, né? Porque quando eu me torno co-criador, eu tenho que tomar atitudes, eu tenho que me levantar do meu lugar e fazer o que for necessário para alcançar aquilo, o meu sonho, a minha meta, aquilo que eu decidi que eu vou fazer. Que é diferente daquele que acha que, mas eu pensei que esse concurso, eu pensei que o emprego, eu pensei que, né? E aí eu tenho sempre uma expectativa maior daquilo que eu alcancei, né? Porque eu tô sempre esperando mais. O mais que você está procurando está aqui dentro. O herói que você estava esperando para resolver a sua vida está aqui dentro. A fada madrinha com uma vara de condão que vai resolver toda a sua vida está aqui dentro. Você é quem você estava esperando para transformar a sua vida num conto de fadas. Você é a fada madrinha da sua vida. Você é a bruxa da sua vida. Aquela que não tem medo, aquela que busca o conhecimento, aquela transgressora dos limites que a vida te impõe. Já falei aqui um pouquinho das bruxas também. As bruxas? Quem eram as bruxas? E é engraçado, falo mais das bruxas do que dos bruxos, né? Então, com certeza, nós mulheres éramos mais atrevidas, vamos dizer, né? Quem eram as bruxas? Aquelas ousadas que buscavam conhecer coisas que eram proibidas para elas, que buscavam conhecimento numa época que mulher não podia nem saber ler e escrever, né? Que buscavam ir além do domínio dos homens que nos consideravam como propriedades. Como ousavam ler coisas que só os homens podiam acessar. E até hoje tem pessoas que acreditam que existem bruxas, bruxas malvadas, que não foi uma construção, né, de quem instituiu a perseguição delas, né? E muitos homens também foram perseguidos. Então, quem rezava fora da cartilha de quem estava no poder era bruxa, né? Quem ousava conhecer mistérios que estavam guardados e fechados apenas para quem estava no poder ou para os homens era bruxa. Então, nós somos as bruxas que precisa conectar com a sua sabedoria interna e manifestar o conhecimento, manifestar a luz divina, manifestar a sabedoria. Sofia é a sabedoria, né? E Sofia já se manifestava lá no tempo de Jesus. E aquelas mulheres foram sábias, ousadas, né? Sem se importar com as leis e as limitações que eram impostas às mulheres da época. Que talvez fosse bem mais do que hoje. Porque hoje a gente fala, né, que está tudo mais aberto, mais liberal.
Mas aquilo que não é verbalizado e não é manifestado tão ostensivamente, ainda que tenha, e a gente tem notícia, né? Também, teoricamente, a gente tem leis que nos protegem, né? Enfim, não vamos entrar nesses assuntos porque, né? Não vale a pena. Não nesse momento. Então a gente precisa compreender isso. O meu poder criador, o meu poder de manifestar a liberdade, de manifestar o poder de ser quem eu vim para ser. Independente se eu sou homem ou se eu sou mulher. Se eu estou atuando a partir do meu feminino ou do meu masculino. Essa integração, essa unidade precisa se manifestar. E ela só poderá ser feita a partir da minha reconexão com o meu divino, com a minha luz divina, com a minha Sofia interna, com a minha presença luz. Tudo o que eu preciso saber, tudo o que eu preciso fazer para mim, só será entendido e compreendido e trazido à luz da consciência quando eu me reconectar. E a gente começa silenciando a mente e ouvindo a nossa intuição. Ouvir a nossa intuição é ouvir a nossa Sofia interna. É sermos deusas em ação. Simples assim. Porque aí não tem meias verdade. Aí não importa todos esses padrões limitantes que a gente aprendeu a praticar, a ouvir, a crer. Quando eu reconecto com a minha Sofia, a realidade, a verdade, a natureza divina se manifesta e ela é. Aí essas vozes se calam e a gente compreende o que estamos fazendo aqui. A gente compreende o que é que a minha alma, qual é o meu compromisso de alma. O que é esperado de mim. Filho, o que você quer? E esse filho é a alma. É o nosso propósito de alma. É o que eu realmente vim fazer aqui. Então a Sofia interna é a nossa anciã. É essa parte interna, é esse aspecto divino, é esse atributo divino, que é o que eu disse, a gente está buscando esses atributos, né, nessas manifestações de Maria. Cada manifestação, ela traz um atributo, ela traz uma qualidade, e todas elas estão aqui dentro. E já falamos também que praticamente nas aparições dela, ela vem, como quem diz, o que você quer? Ela vem te mostrar algo, ela vem te trazer algo. Mas ela vem trazer algo que é dela porque ela sabe que eu também tenho. Que é isso, através do exemplo que ela está manifestando, né? E que é dela, não vou dizer que não é dela, né? Mas ela está dizendo, você também tem. Você também é luz. Esse poder, né? Que ela vem te trazer como uma dádiva, como um dom, né?
É apenas para me lembrar, porque já é meu e já está aqui dentro. Acorda! Seja o que você veio para ser. O que você já é. Você esqueceu. Então, os milagres acontecem. Pequenos milagres acontecem o tempo todo na nossa vida. Mas eu preciso ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Senão o milagre passa. A oportunidade foi. Eu sou um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. A gente só precisa entender isso, né? E atuarmos e sermos de verdade um milagre divino, né? Atuar nesse lugar de amorosidade, e co-criar com a nossa natureza divina. Vamos para a nossa meditação? Respirando profundamente, os dois isquios sentados na cadeira e os dois pés apoiados no chão. 3 respirações profundas e conscientes. Inalando narinas e exalando boca. E mantemos a nossa presença e a nossa consciência nas respirações profundas. Vamos continuar, inalando profundamente e exalando profundamente. E mantemos a respiração consciente, inalando profundamente e exalando profundamente. Continue respirando profundamente, inalando narinas e exalando boca. E agora, na inspiração, nós vamos visualizar uma luz saindo lá do centro da Terra, subindo, chegando do nosso cóccix, entrando pelo nosso cóccix e subindo. E uma outra luz descendo lá do céu, entrando no topo da nossa cabeça. Essa visualização simultânea ela vai acontecer na inspiração. A luz sobe e a luz desce, do céu e da terra. Na ins, chegaram as 2 luzes aqui no meu coração. E na expiração, eu vou visualizar essas 2 luzes saindo pelo meu coração sagrado e expandindo e colorindo a minha volta. Inalando, desce do céu e sobe da terra e junta no coração. Na ex, pelos lábios entreabertos, irradiando luz à minha volta. Continuamos com essa inspiração, com essa respiração profunda. Inalando, a luz sobe e desce, inalando, ela sai pelo peito.
Continue. Mantenha a respiração profunda e consciente. Continua respirando. E aí você vai observar que a luz da sua expiração criou um profundo tubo de luz que te une lá do céu até o centro da Terra. E você é esse tubo de luz. E continue com a respiração profunda e com a visualização. E aí você vai percebendo esse túnel, esse tubo de luz aumentando. Aumentando e aumentando. E aí você percebe que o túnel, que você, que o céu e a terra são um. E continue respirando. E faça a sua conexão com a sua chama divina. Sinta-se como a própria chama divina, expandida, aquecendo e sendo aquilo que você veio para ser. E conecte-se com o seu ser luz. E seja essa luminosidade, seja esse ser luminoso. Sinta essa presença divina que você é. E deixe que as suas memórias celulares registrem o seu tubo de luz e como é ser esse tubo de luz. E sem perder essa conexão com essa realidade luz, vai diminuindo o ritmo da sua respiração, tornando a sua respiração mais suave.
Movimente devagar os seus dedos dos pés e os dedos das mãos. E quando estiver pronto e no seu tempo, abra os seus olhos. E em profundo amor e gratidão, eu me despeço e te convido para estarmos juntos amanhã às 18 horas. Gratidão.